Pai amado, obrigado pela Tua graça. Obrigado por tantas coisas poderosas que já estão acontecendo hoje. E nós estamos aqui. E Tu estás aqui, nunca nos abandona, Senhor. Fala ao nosso coração agora, mais uma vez, poderosamente, no nome de Jesus, amém. Muito bom, gente. Nós vamos falar hoje sobre, estamos falando de uma igreja que é madura, sobre vários aspectos. E Deus tem nos falado sobre a importância de a gente descobrir como é que o amor que Ele nos ágape, esse amor incondicional com que Ele nos ama, está envolvido com todas estas coisas, né? Hoje a gente vai falar sobre amor e oração. Amor e oração. Porque isso é, a questão da oração é muito importante, não é? Mas a maioria de nós tem dificuldade com oração. Como o Arnaldo fez agora aqui, nessa pequena interação, a gente tem dificuldade de dar risada, né? Porque a gente está sempre pensando... Fala a verdade, quanto tempo você fica pensando nas coisas boas que vão acontecer? E quanto tempo você fica pensando nas coisas ruins que podem acontecer? É verdade, não é? Aí a gente só dá aquela risada, né? Ai, Jesus. Pois é. Mas... é por isso, por exemplo, vamos começar aqui, não é? Irmãos, nós vamos ter que arrumar um outro dispositivo, né? Que com a quantidade de celulares do ambiente, não tem como esse sistema ativar aquele. Quando você pensa sobre o seu futuro, qual cena você imagina? Cena número 1, o barco da sua vida em águas serenas e tranquilas. Agora, quando você pensa no futuro da sua vida, que cena você imagina? 2, aquele barco no meio das tempestades, jogado pelas ondas, e você lá dentro, meu Deus, nós vamos afundar. Não vou nem perguntar. Qual que você imagina mais? Como é que você imagina que vai ser o futuro? Não, hoje eu imagino que vai ser bom, maravilhoso, tal. Geralmente você está pensando nisso baseado na segurança que você tem hoje. Se você tem dinheiro no banco, se essa coisa está melhorando, então você pensa que vai ser tudo azul, não é? Agora, se você passou por certas coisas difíceis na sua vida, aí quando começa a ficar bom, vem aquela vozinha que nem falou, ela falou o seguinte: tá bom agora, mas daqui a pouco vai ficar ruim. É verdade ou não é? Então, a nossa mente, ou o nosso coração, que a mente penso que vem do coração, né? Fica sempre oscilando nesses dois cenários. Puxa, a gente queria muito que fosse o número 1, né? O mar azul. Mas no fim a gente tem medo do número 2. Já percebeu? É isso ou não é? Então a gente fica sempre com medo da coisa. E aí o que acontece? Avança, por favor, aí. Nossa mente geralmente fica presa uma dessas duas possibilidades, a tempestade ou o mar azul. Mas se prestarmos atenção às palavras de Jesus, vamos ter uma surpresa que não é nenhum desses. Não é nenhum desses. Não é? É uma combinação dos dois. Se você me seguir, é mais ou menos como se Jesus falasse assim para nós: se você me seguir, se você decidir andar nos meus caminhos, eu te farei navegar por meio de tempestades perigosas e também por mar azul. Por quê? Porque eu vou te dar um destino e vou dizer, é aqui. E nesse destino vai ter tempestade, mas também tem mar azul. A questão é se você vai continuar nesse destino ou se você vai ficar desviando toda hora o barco da sua vida. Amém, irmãos? Porque às vezes a gente quer desviar de tempestade, Deus fala, não, filho, é para passar pela tempestade. Porque para onde você tem que ir, você tem que cruzar essa tempestade. Mas tenha bom ânimo, eu venci este mundo, eu venci todos os poderes do mal, eu venci todas as trevas, eu estou nesse barco e vamos atravessar, amém, irmãos? Então não é nenhum cenário nem outro, porque pode acontecer as duas coisas da nossa vida, não é? Aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, eu venci o mundo. Jesus falou assim, ele não vou tirar você da aflição. Quando você tiver que passar por uma aflição, lembra que eu venci, e eu estou com você. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. É a oração de Jesus por nós em João 17. Estamos aí, não? Porque a gente ora para Deus, Senhor me livra, tira, remove, impede. Deus fala, não,
Você vai vencer, você vai nadar por cima, você vai ser mais que vencedor nisto. Eu vou mostrar a minha glória exatamente aí, no meio da tempestade. Quando tu não vai dizer é impossível, isso nunca vai dar certo, e quando dá, o pessoal fala, o que é isso? Ele está comigo, amém? Naquele dia não terão necessidade de perguntar coisa alguma. A gente lê esse texto e fala, lá naquele dia, na eternidade, nas ruas de ouro. Mano, lá naquele dia você não precisa pedir nada, amém? Naquele dia ele está falando o quê? Depois que eu ressuscitar, depois que eu me levantar dos mortos, agora porque ele está dizendo, eu vou morrer, todo mundo triste, mas naquele dia vocês vão começar a pensar diferente, naquele dia, depois que eu ressuscitar, ou seja, hoje, diga hoje, eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai e Ele atenderá. Por que ele está falando no futuro pedirão? Porque Deus é nosso Pai. Depois que Cristo Jesus morre e ressuscita, nos inclui na sua morte, nos inclui na sua ressurreição e nos dá o acesso de filho ao Pai. Amém, irmãos? Isso é nova aliança. No Antigo Testamento não tem isto. Então, vocês pedirão ao Pai e Ele atenderá. Por que vai pedir diretamente? Porque filho pede diretamente ao Pai, amém? Pode entrar na sala do Pai a qualquer hora. Então vocês nunca pediram deste modo, lógico, você imagina, dizer que Deus é Pai para aquela cultura judaica? Não, Deus é o Deus todo-poderoso, vingativo, é aquele que pune a injustiça, e mas todos são injustos. Agora Deus puniu toda a injustiça, onde? Lá na cruz, em Cristo Jesus. Nova aliança, uma nova maneira de se relacionar com Deus. Então, peçam em meu nome e receberão, e terão o quê? Fala aí, e terão o quê? E terão alegria completa. Completo na Bíblia, na grego, uma palavra que significa pleno, satisfação. Algo que está, tudo que precisa. Não falta absolutamente nada. Esse é o sentido do completo, do perfeito. Quando fala perfeito é que não falta mais nada. Você vai ter uma alegria que você sente que não falta mais nada, que está tudo certo. Por quê? Porque você está falando com o Pai. Você falou com o Pai ouve. Você sabia que na hora que você fala com o Pai, Ele ouve? Amém, irmãos? Então Jesus fala, você vai pedir, como eu peço tudo para o Pai, e você vai poder pedir também. Então, irmãos, esta é a perspectiva que temos agora. Mas no Antigo Testamento, às vezes no Salmo você vai ouvir orações assim, Senhor, ouve-me, Senhor, responde quando eu clamo, Senhor, não te afaste de mim, Senhor, olha para mim. É lógico que Ele vai falar isso, porque Deus não está presente. Mas na nova aliança, no Novo Testamento, eu estou convosco todos os dias, eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, amém? O Espírito Santo dele está em nós. Conseguimos crer nisso, irmãos? Eu vou dizer, a maioria dos cristãos não crê. Não crê e fica vivendo uma vida clamando como se Deus tivesse que ser convencido a fazer alguma coisa boa para nós. Então a gente fica pedindo para Deus aquilo que é nosso. Lembra do filho mais velho? O pai que repartiu a herança? O filho pródigo foi lá, o mais novo torrou tudo. Volta, faz uma festa, chega o filho mais velho, vê aquilo e fala, o que é isso aí? Fica com raiva. E aí ele reclama com o pai. O que ele diz para o pai? Pai, eu trabalho que nem um escravo. O senhor nunca me deu aí nada. Nem um cabritinho para fazer um churrasquinho com meus amigos. O pai olha para ele e fala assim, não sei se ele fez assim, né? Está maluco. Ele falou assim, filho, tudo que é meu é seu. Como assim um escravo? Amém, irmãos? Quando Deus nos faz herdeiros de Cristo Jesus, Deus não deu um pouquinho para o César, um pouquinho para o Arnaldo, um pouquinho para o Cristiano, para o Adriano. Não, Ele falou, eu vou fazer vocês herdeiros de tudo, co-herdeiros com Cristo. Tudo que é dele também é seu. Amém? Está escrito lá em Romanos 8, co-herdeiros. Então, não olhe para a tempestade.
Não olhe para o barco. Não olhe para o mar. Não olhe para você mesmo. Olhe sempre para Jesus. Jesus nem sempre vai nos livrar da tempestade, vai nos fazer passar por ela. Pode avançar ao Salmo 34. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de alguns dos meus temores. Que no original da língua significa cada um deles. Todos. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Nós estamos cantando. Olha o contexto que nós estamos cantando, irmãos. Os que olham para Ele ficarão radiantes. No original é cheios de alegria. No rosto deles não haverá sombra de decepção. Uma outra versão diz: eles não ficarão confundidos, não ficarão confusos, não ficarão inseguros. Meu Deus, o que vai ser agora? Por quê? Porque eu busquei o Senhor, Ele me respondeu, me livrou de todos os meus temores. Clamei ao Senhor em meu desespero, e Ele me ouviu, livrou-me de todas as minhas angústias. Diga amém. Quando é que ele ficou livre? Quando ele tirou o foco da circunstância. Quando ele tirou o olho da tempestade. Quando ele tirou o olho do barco, esse barco não vai aguentar. Quando ele tirou o olho dos amigos, os meus não tem gente para me ajudar. Ele colocou os olhos somente nele. Então ele falou, Ele me livra. Amém. Nós queremos esse texto, não? Nós estamos olhando para outra coisa que não Jesus? Você consegue crer de todo o seu coração e ter a certeza de que Ele já te livrou de todos os medos, de todas as angústias? E se você orar agora e clamar, Senhor, tem isto aqui me incomodando, tem essa angústia dominando meu coração. Vamos orar agora? Vamos orar já. Para se concentrar melhor, só por isto, fecha um instantinho os seus olhos e fala, Pai, olha, esse medo que eu tenho, essa angústia, essa aqui, ó. Ele já sabe, mas diz para Ele. Eu acho que Ele já sabe, diz para Ele. Essa angústia aqui, esta dor, eu entrego agora. Porque os que olham para Ti, ficam radiantes. Não tem mais medo, não tem mais angústia, não tem mais confusão. E não ficam decepcionados. Está escrito na Tua palavra, eu creio. O Senhor nunca decepciona. Eu entrego essa angústia nas Tuas mãos. Eu entrego esse medo nas Tuas mãos. Eu já Te agradeço. Eu já Te agradeço, porque o Senhor me livrou. Posso não estar vendo acontecer nesse instante, mas eu sei o resultado, porque o Senhor está me ouvindo. O Senhor está me ouvindo, porque por causa de Cristo Jesus, que me amou e que me deu este acesso. Amém. Amém. Mas por uma oração de angústia, não deveria orar uns 40 minutos? Deus, Ele entende português, inglês, qualquer língua, e Ele entende as frases, não precisa ficar repetindo, sabia? Vãs repetições. Você crê que seu pai ouviu agora? Você deveria estar radiante de alegria. Canta outra aí, pastor, não é tão fácil assim. Por que a gente pensa assim? Porque a gente faz essa oração, mostrei um texto, e a gente tem dificuldade. É ou não é? Será que as minhas orações funcionam? Parece que Deus não me ouve. Já falou isso? Já ouviu isso? Eu já ouvi isso aqui, já falei. Parece que Deus não me ouve. Parece que Deus ouve a oração dos outros, mas não a minha. Vem um irmão, conta que pediu e fez, aí o outro fica triste. E a Bíblia manda fazer o quê?
Alegrar com ela que você fica triste, porque sabe? Ai, meu pai deu presente para o outro, não deu para mim. Era o aniversário do outro filho, mas ele tinha que ganhar presente. Se outra pessoa orar por mim, então Deus, quem sabe, ouve. Então as pessoas vivem no 6 horas por mim. Deus só faz milagres quando muitas pessoas oram. Então, se tem uma causa difícil, então tem que fazer corrente de oração, tem que ter 500 pessoas orando, porque aí se tiver 500 orando, aí Deus vai responder. É sério. É sério. O Josué fala assim: Senhor, o pessoal está fugindo aí, sol, para onde está, a lua, para onde você está, até que eu possa... E Deus respondeu, diz o texto em Josué, a oração de um homem. Não é que a gente não vai pedir para mais pessoas orarem, amém, irmãos? Mas a gente achar que Deus só ouve, porque agora tem 500 batendo na porta, porque Deus deve ser assim, um Deus difícil de ser convencido, não é isso não? E se a gente fizer um piquete, fizer uma greve, montar um negócio na porta do céu, Ele vai ter que atender. É sério, mano. Isso chama-se incredulidade, amém, irmãos? Ah, é porque a igreja fazia contínua oração por Pedro, por isso Pedro não foi morto. A igreja fazia a oração porque a igreja toda se importava com Pedro, e tudo bem. Quer dizer, então, que se tiver alguém lá sofrendo, preso lá no meio das guerras, e você orar por essa pessoa, você vai dizer, eu vou orar, mas não vai dar certo, porque tinha que ter pelo menos umas 500 pessoas orando. Você sabia que tem pessoas que fazem isso? Não? Elas incomodam todo mundo, porque elas não creem na oração que elas fazem, não creem na oração de 2 ou 3, elas têm que botar toda a igreja para orar, porque aí, quem sabe, Deus seja convencido, porque Deus deve estar muito ocupado, a dar uma olhadinha do lado e dizer, vou derramar uma bençãozinha. De onde tiramos essas ideias, irmãos? Eu cometi muitos pecados, Deus não vai me responder. Eu lembro quando eu era pequeno, e minha mãe falou, vocês têm que orar, íamos à igreja católica, e tudo, e vocês oram aí. Aí eu perguntei para minha mãe, mãe, você não ora? Você não reza? Nós não adianta, nós cometemos muito pecado, Deus vai ouvir vocês. Só que eu tinha entendido, na minha mente de criança, simples, que Deus ouvia todos, certo ou não? Eu falei, por que vocês pais não oram? Do tipo, me ensina aí como é que a gente ora? Mas essa era a mentalidade. A mentalidade que uma vez... Então, você só vai ficar bonzinho quando você passar para o purgatório e lá você pagar pelas suas penas. Aí você vai para o céu. Mano, a gente vai pagar pelas penas que foram colocadas em Cristo Jesus. É sério? Amém, irmãos? Isso não está na Bíblia, sinto muito. Então, eu não sou digno de que Deus responda as minhas orações. Por quê? Eu tinha que botar minha vida em ordem, fazer tudo certo, né? Pegar o meu cofrinho e ir colocando todas as coisas certas que eu faço, né? Toda a minha justiça, eu fiz isso certinho, agora eu fiz certo isso aqui, eu perdoei aquela pessoa, vou acumulando moedinhas no meu cofrinho, e aí com um cofrinho cheio de moedinhas, eu posso chegar lá e comprar um ticket para entrar no céu, para Deus me ouvir. A gente não pensa assim? Pois é. É a mentalidade que nós somos ensinados. Eu tenho que colocar minha vida em ordem antes de pedir qualquer coisa para Deus. Você já viu essas coisas? Já pensou essas coisas? São mentiras, isso não está na Bíblia. Isso é religião pura. Isso coloca o foco seguinte, tudo depende de mim. Mas a Bíblia diz que tudo depende de Cristo. Ele é digno de tudo, por quê? Porque só Ele fez o que podia ter sido feito. Amém, irmãos? Então, avança aí. Por que pensamos dessa maneira? Se a gente não entender por que a gente pensa dessa maneira, a gente não vai orar certo. A gente vai fazer contínuas orações erradas. A gente vai pedir para Deus aquilo que nós devemos receber de Deus. Estão acompanhando aí, não? Então vamos em frente. Para entender por que nós pensamos assim, temos que entender um conceito muito importante, que é o sistema de comércio maligno deste mundo. Este mundo está impregnado num sistema comercial. Tudo que você faz é baseado em troca, certo? Tudo que você faz é baseado numa troca de vantagens. E para facilitar a troca de vantagens, cria-se uma moeda. Porque a moeda facilita, certo ou não? A partir do momento que tem uma moeda, tudo tem o seu preço. Inclusive, costuma-se dizer,
Todo homem tem o seu preço, toda mulher tem o seu preço. Quanto que você quer para? O que é preciso para? Presta atenção. Fala para o seu amigo, não dorme agora, porque senão aí não vai adiantar nada você ter vindo no culto. Eu vou ler uns textos, parte, que descreve quem é Lúcifer, Satanás. 3 querubins, Gabriel, Miguel e Lúcifer. Lúcifer, o querubim guardião. Então, você foi ungido como um querubim guardião. Para isso eu designei. Você estava no monte santo de Deus, caminhava entre as pedras cintilantes. Você era inculpável nos seus caminhos desde o dia que foi criado, até que se achou maldade, iniquidade em você. Por meio do seu amplo comércio. Primeira vez que aparece comércio, está aqui. Inventor do comércio foi Satanás. Poxa, pastor, eu sou comerciante, então eu sou do diabo. Calma, vou te explicar. Fica aí, mantenha guardado. Todos nós fazemos comércio, não fazemos? Você comprou alguma coisa? Você teve que fazer uma troca, não teve? Calma. Mas olha o que está escrito. Por causa do seu amplo comércio, ele se encheu de violência e pecou. Por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus, eu expulsei querubim guardião do meio das pedras fulgurantes. Esta é a razão pela qual Lúcifer foi expulso, por causa do comércio injusto. De uma troca onde ele começou a obter vantagens para si. Ele usou a sua posição de poder, de autoridade, e o privilégio que ele tinha de ser um querubim que andava no meio das pedras cintilantes. Não sabemos direito o que é isto, mas deve ser um treco de alta posição. Diz que ele era o padrão da perfeição. O querubim mais lindo, bonito, ungido, poderoso, sábio. Diz que ele comandava, comandava adoração no céu. É um negócio de doido. Ele cai. Avança o próximo slide. Um sistema de comércio desonesto, onde um ganha as custas do outro. É isso que Satanás cria. É isso que... Então, Satanás não é o nome dele. Satanás é uma palavra que significa o adversário, o opositor. Então, um ser criado por Deus para ser o guardião se torna o acusador. Ele se corrompe pelo seu comércio. Então ele diz, seu coração tornou-se orgulhoso. Comércio e orgulho. Nasceu lá. Na própria essência do inimigo. E aí diz assim, por causa da sua beleza, você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Ele achou que era. O que ele diz no outro texto? Serei semelhante ao Altíssimo. Subirei até as estrelas de Deus. Eu quero ser Deus. Fiz de você um espetáculo para os reis. Eu atirei a terra. Por meio dos seus muitos pecados, do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Essa palavra desonesto significa perverso. Significa injusto, violento, maligno. Um comércio enganoso, pode avançar, que leva as pessoas a pensar que tudo é uma troca. A 2 Pedro 2,3 diz, não tem um slide antes? Tem um slide? Não, próximo. 2 Pedro 2,3 diz assim, que também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Pedro está dizendo, nos últimos tempos haverão falsos profetas e falsos mestres, que vão tentar usar a sua influência para enganar vocês e tirar vantagens. Farão comércio de vós, com histórias, com palavras fictícias, distorcendo a Bíblia. Acontece ou não, gente? Acontece, está aí presente. Os comerciantes da terra, agora vai falar de Apocalipse, da grande Babilônia, quando há o julgamento final. Chorarão e lamentarão, pois não estão mais ninguém ali para comprar suas mercadorias. Ela comprava grandes quantidades de ouro, de prata, joias, pérolas. Só botar o texto inteiro aqui, dava vários slides. E madeira, ele vai descrevendo tudo que se compra, tudo. E no final diz, e escravos e vidas humanas. E almas de homens. Um comércio.
onde a vida humana é meramente uma mercadoria de troca. Amém, irmãos? Esse é o sistema deste mundo. O sistema de comércio depende de um meio de troca, o dinheiro. Corrupção e comércio desonesto é a maneira mais fácil e rápida de acumular dinheiro. É verdade ou não é? É. Uma vez eu falei, muitos anos atrás, um cara muito rico e tudo mais. Nossa. E aí ele falou o que ele fazia e tal. Aí eu entendi o esquema. O esquema basicamente era assim. Aliás, tem até filmes agora que saíram sobre isso na indústria americana. Basicamente você faz o seguinte: eu vou até o médico, você receita o meu produto, certo? Não? Eu sei que região você está receitando. Você receitar o produto, eu vou te dar uma viagem, vou patrocinar você patrocinar você por uma feira de medicina em Dubai. Dá presentes, suborno, ou seja, é tudo uma troca. Aí as pessoas receitam remédios que os pacientes não precisam, caros, mas lá ele está recebendo o dinheiro. Droga, imagina o que você quiser. Desde pequenos aprendemos que só podemos ganhar alguma coisa por meio de comércio e troca vantajosa. É verdade ou não é? É. Estão acompanhando aí, irmãos? Tinha comércio no Éden? Lá, quando Deus cria, Adão, tinha comércio lá? Não. Não, tinha suficiente para tudo e abundância, mas ninguém precisava fazer troca nenhuma. Próximo. O reino dos homens, que é o reino dos caídos das trevas, gerado em Satanás, é baseado em troca comercial. Desde pequenos aprendemos que só podemos ganhar alguma coisa por meio de comércio. Se não damos alguma coisa, não receberemos nada de volta. Fomos ensinados assim ou não? Vamos. Onde você quer chegar com isso? Calma. Os pais ensinam os filhos a fazer comércio desde crianças. Em vez de fazer por amor, em vez de ensinar o seu filho a fazer por amor, em vez de ensinar o seu filho a fazer porque é uma responsabilidade dele na família, a gente oferece uma recompensa. É um suborno. Se você arrumar o seu quarto, se você guardar os seus brinquedos, se você fizer a lição, se você ajudar com as tarefas domésticas, ele tem que fazer tudo isso por amor, porque ele é parte da família. Não, ele não quer fazer. Aí você oferece o quê? Uma graninha para ele. Vou aumentar a sua mesada. Você vai ganhar sorvete. Então, ou você controla, ou você dá um benefício, se ele fizer, ou você tira uma coisa que você não deveria tirar dele se ele não fizer. O que é chantagem, o que é opressão. Amém, irmãos? Estão claro isso, não? Então a criança cresce pensando, tudo é uma troca. Então na hora que aí o que acontece? Aí gera um adolescente sem caráter. Gera um homem ou mulher sem caráter, que tudo é base na troca, tudo eu vou ter que levar uma vantagem. Esse mundo é assim, aprendi com meu pai. Pela misericórdia de Deus, aprendemos isso no início do casamento. Então, a gente nunca fez troca com os filhos. O que o pai faz? Ele dá presentes para os filhos. Isso aqui é seu. Mas pai, eu não mereci. Por quê? Talvez você não mereceu mesmo, mas é que eu te amo. Não é assim que Deus faz conosco, amém, irmãos? Não suborne seus filhos. É diferente a questão da responsabilidade com o trabalho. Está claro, não? Você trabalha, precisa ganhar dinheiro. É uma troca? É. Mas não é a mesma coisa. Está dando para entender, irmãos? Está claro isso, não? Então, cuidado da maneira como está ensinando os seus filhos, tá? Se você não está ensinando, treinando eles no sistema maligno deste mundo de coisa. Todo comércio é maligno? Você trabalha, você se esforça, recebe dinheiro por isso. Todo comércio é maligno? É, não? O espírito do anticristo já está neste mundo, que nem falou o Gustavo, na mensagem passada. O espírito deste mundo maligno estimula o orgulho, não é? Estimula a ganância. Eu mereço, outro não. Você tem que pisar. Se você não lutar por você, então a gente às vezes pisa nos outros, tá
vai lá, puxa vida, se eu contar para o chefe a besteira que o outro fez, eu ganho essa vaga. Então você conta, porque eu estou protegendo a empresa. Só que a Bíblia mandaria você ajudar aquela pessoa que errou, você sabia disso? Mas se eu fizer isto, eu vou perder a minha vantagem. Todos os filmes são baseados no sistema de comércio, de vingança, já percebeu? Já viu os temas dos filmes? Não é? Ou não tem tema nenhum, é um monte de palhaçada lá, é só sexo e outras coisas rolando, ou então é vingança, ou então é o cara que estava lá, e ele batalha, e ele consegue. Ouve o seu coração, faz o que o seu coração deseja, ele consegue, ele merece. A troca comercial devia ser vantajosa para ambos os lados. Qual é a troca comercial que é vantajosa? É quando os dois ganham, não é isso não? Você compra um produto, você fica satisfeito com o que paga, a pessoa que vendeu o produto fica satisfeito porque teve o seu lucro e todos estamos felizes. Porque nós temos que trocar produtos e serviços, isso não é um pecado. Mas eu deveria fazer comércio sem que terceiros fossem envolvidos, sem prejudicar outros que não estão envolvidos ou envolvidos indiretamente. O que significa? Você compra uma roupa. Você vai lá e compra uma roupa. Bonito, serviu para você. Pagou um preço que você achou justo. Você chega em casa e fala, olha, eu paguei tanto por essa roupa. Mulher gosta de fazer isso, né? Olha, eu paguei baratinho. Nossa, que roupa linda, onde que é? Vou comprar também. Aí está tudo certo. Aí chega lá, a pessoa que vendeu ficou feliz. Então até aí está tudo certo. Só que essa roupa foi feita numa oficina de imigrantes, de trabalho escravo. Isso está certo ou não? É justo isso, não? É um comércio maligno. Esse é o sistema deste mundo. Você vai lá, compra um produto industrializado, você fica feliz, o comerciante fica feliz, a indústria fica feliz, só que o planeta não, porque está destruindo as reservas, está destruindo a camada de ozônio, está explorando os mananciais, está causando, está desmatando. Isso é justo ou não? Não, vai destruir o futuro das pessoas. A próxima geração não vai ter água, não vai ter recurso. É maligno. Você entendeu por que o mundo jaz no maligno, irmãos? Agora nós temos que viver nesse mundo. Temos que fazer compra. Temos que trabalhar, trocar o nosso tempo por dinheiro. E Deus não está pedindo para a gente sair do mundo. Ele está dizendo que a gente não deve fazer comércio. Deu para entender? Esta mente comercial da troca está presente quando eu vou falar com Deus. No Éden não existia comércio. Não existe comércio no reino de Deus. Vocês entenderam que eu falei de comércio? Amém? Deu para distinguir o comércio do sistema deste mundo maligno e o comércio da atividade que você tem que fazer para trabalhar nesse mundo? Está claro isso, não? Não devíamos ser responsáveis? Devemos comprar roupa de lugar que a gente sabe que foi feito trabalho escravo? Temos que comprar produto que a gente sabe que foi feito por trabalho infantil, que tem gente sendo explorada? Nós não devíamos. Tá? Mas é mais barato, né? É mais barato. Então, não existe comércio no reino de Deus. Deus não comercializa a sua bondade. Mas a nossa mente não renovada, a nossa mente é da natureza humana caída, treinada no sistema deste mundo, tenta se relacionar com Deus com base na troca. Pensamos que temos que fazer algo para Deus e em troca Ele vai nos abençoar. Está lá no fundo ou não está? A gente foi ensinado assim. Se você for um bom menino, você ganha presente no Natal. É difícil para a gente compreender, né, irmãos? Não é possível fazer um contrato com Deus. Não é possível fazer comércio com Deus. Nós não temos nada de que Deus está precisando. Você entendeu? Você vai trocar o que com Ele? Amém? Então as pessoas querem trocar jejum para Deus abençoar. Cara,
A gente quer trocar a promessa. Se Deus fizer isso, eu vou... Eu lembro, fiz muita promessa quando eu vou fazer, eu vou levar uma imagem, eu vou subir os degraus, vou fazer uma peregrinação. A gente quer fazer troca com Deus. E os evangelhos também, troca com Deus. Se você der o dízimo, só então Deus vai Deus quer te abençoar já. Então quer dizer que eu não vou dar o dízimo? Pô, gente, na lei os caras davam 10%, né? Se você não puder ser melhor que o da lei, não é verdade? Que tipo de generosidade é essa? Está dando para entender, irmãos? Amém? A graça é muito superior. O problema é esse espírito de troca. E isto não foi gerado em Deus. Então nós achamos que a gente vai a Deus com o nosso cofre de moedinhas de justiça própria, de boas ações, e Deus vai ter que fazer o que eu quero. Eu estou pagando. Quem pagou foi Cristo Jesus, amém? Nós não temos como pagar nada, mano. Por isso que a graça de Deus é de graça. Porque custa caro demais para algum de nós conseguir pagar de alguma forma. Por isso que é de graça. Deus fez uma aliança conosco. Aliança é a maneira como Deus se relaciona conosco e nós com eles. Isso é aliança. Deus fez uma aliança conosco com base na obra consumada de Cristo na cruz. A aliança define a forma como Deus se relaciona conosco e nós com Ele. E nesta aliança que Ele fez conosco, baseada em Cristo, a nova aliança, o sangue de Cristo que foi derramado, nós somos feitos justos. Nós somos perdoados de todos os pecados. Nós fomos feitos filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo Jesus. A nós foi dado acesso para entrar no trono da graça. Não tem porta mais na sala do trono. Você está entendendo ou não? Lembra do véu? Tinha o véu, tinha lá na cultura hebraica, aquilo simbolizava a separação. Deus estava no lugar santo, o homem é impuro, tem que fazer um sacrifício, tem que matar um bode, você põe a mão, os pecados estão no bode, o bode morre. Então um sacerdote entra com esse sangue lá no Santo dos Santos para oferecer como sacrifício. Tinha um véu enorme, 18 metros de altura, grosso, 12 centímetros. Este véu foi rasgado do alto a baixo quando Cristo disse: está consumado. Ele rasgou o véu, abriu a porta. Para quê? Para todos os que têm as moedinhas? Para todos que quiserem entrar, amém? Porque se eu... Pode aplaudir Jesus. Então se o assassino estuprador na cadeia conhecer a graça de Deus e quiser entrar, ele pode? Ele pode, mas nós temos dificuldade com isso. Porque tem que ter as moedinhas. Mas o poder dele é maior que qualquer pecado. Porque para entrar tem que ter um novo coração. Tem que ter algo novo. Mas nós estamos aqui fazendo comércio. Com uns com os outros. E que comércio com Deus. Oh, irmãos, tem que mudar a maneira de pensar, amém? Estou falando sobre o amor e oração. Estou falando de olhar para Ele. Estou explicando por que a gente tem dificuldade de crer que nossas orações são ouvidas. Porque nós temos um sistema na nossa mente de créditos espirituais. Eu tenho que acumular crédito para poder conseguir ir lá e ter direito. E Jesus te deu um crédito ilimitado. E a gente não usa. O reino de Deus é baseado no amor ágape. O amor ágape é o amor que não espera nada. Porque não tem comércio no reino de Deus, irmãos. Quando você chega lá, no reino físico, tem tudo que você precisa, não tem que trocar nada por nada, não falta nada. Ninguém vai pegar e dizer: você não tem, eu tenho. Se você não me pagar o que eu quero, eu não te dou. Não tem isso no reino dos céus, amém, irmãos? O reino dos céus está onde agora? Dentro de nós. Não está neste mundo. Este mundo não é assim. Mas dentro de nós, com Deus, deveria ser. O sistema é incompreensível para a natureza humana. Caída. Esse sistema é aquele que você dá e se pedir, você dá de novo. Ficou quente aqui, viu? Está uns 100 graus aqui. Não sei se é a presença dos anjos, mas o negócio está quente aqui em cima, viu, irmãos? O ar-condicionado. Dá a outra face. Como é que é? Você perdoa, e se a pessoa te ofender, você perdoa de novo. Não, não pode. Mas é o reino de Deus, não tem troca. Dá outra chance, andar a segunda milha.
É generoso sem julgar. Você vai dar, o que ele vai fazer com isso? Isso eu não sei, mas eu vou dar. Outro dia estava no lugar, tem uma época que aparecia vários mendigos pedindo coisa na igreja. Lá na outra igreja aparecia, pedia lá. Eu chegava lá e falava, Senhor, o que eu vou fazer? O cara pode usar droga, tudo. Entrava lá, contava uma história, eu sabia que estava mentindo. Falei, o que eu faço? Falou, dá a maior nota que você tem. Então eu olhei e falei, pô, 50 mangos, Jesus. Hoje a gente usa mais dinheiro, né? Pode dizer que não tem, tem Pix. Daqui a pouco vai ser mendigo com QR Code para você, não é isso? Aí eu peguei e falei, olha, que bom, eu acredito que você quer melhorar de vida. Tá? Tá aqui, ó. Aí o cara olhou. Posso orar por você? Ele ficou olhando. 50 reais? Orei por ele. Ele olhou assim. Ele saiu assim. Ele nunca mais vai esquecer, amém, irmãos? Não tenha medo de ser generoso. Você é filho do Todo-Poderoso, amém? Eu fiz isso muitas vezes. Outro dia a mulher passou aqui, essa é minha filha, aqui na frente. Eu estava saindo da igreja, é minha filha. Não estou falando de mim, tá, irmãos? Eu estou falando que esse é o reino de Deus, uma coisa que eu aprendi, tá bem? Estou contando um testemunho para a glória de Deus, tá certo? Porque eu não queria dar o dinheiro, o dinheiro não é meu. Estava passando aqui, falou, é sua filha. Eu falei assim, que bom, é sua filha. É, precisa de dinheiro, precisa de remédio. Eu falei, tá, entendi. Qual o nome da sua filha? Quantos anos ela tem? E a mulher? Mano, você não sabe o nome da sua filha? Quantos anos ela tem? Você sabe, todo mundo sabe. A mulher gaguejou, mentira. Saiu, tudo mais e tal. Eu entrei no carro e eu ia dar o dinheiro para ela, só que ela saiu paragrejando. O senhor falou, vai até ele dar o dinheiro. Fui, só tinha 50 de novo na carteira. Aí eu abri a janela, senhora, a senhora não pegou o dinheiro. Falou, o quê? Quando 650 reais, todo mundo pega, né? Aí ela olhou assim e falou, para sua filha. O senhor abençoe a senhora. Ele se importa. Não deu para orar. Nós somos chamados, não há troca no reino de Deus. E se essa mulher pegar esse dinheiro, for comprar bebida, eu não sei, eu vou obedecer a Deus, amém? Porque, oh Jesus, amar os inimigos, abençoa quem faz mal. Não estou distribuindo 50 reais para todo mundo, não é isso que eu estou dizendo, amém, irmãos? Estou dizendo que a única maneira de certas pessoas descobrirem que existe alguém que se importa e Deus importa, é quando você é generoso com elas. É quando você se recusa a usar o sistema maligno deste mundo, de fazer troca. Você tem que vir na igreja, hein? Eu vou te dar, mas você tem que estar aqui no culto. Deus não faz isso. No reino dos céus as ruas são de ouro. O que os homens mais lutam para possuir e acumular aqui na terra, é usado para fazer calçada no céu. Já pensou? Não é ridículo um negócio desse, não? Aqui todo mundo tudo por ouro, né? E pedra, diz que o rio é de cristal, os fundamentos da cidade, pedras preciosas. Todo mundo que quer guardar aqui, Deus usa como cimento, cal, areia e tijolo, amém? Que é coisa aqui nesse mundo barata, enquanto em qualquer lugar todo mundo compra. Lá é usado para isso. Porque não falta nada no reino dos céus. Então você acha que o seu pai vai recusar alguma coisa que você precisa? É sério. Vamos jogar fora essa ideia. Então você tem que ganhar vantagem em cima do outro. A Bíblia diz que o dinheiro obtido de forma injusta vai virar a se perder. Então não faz isso. Próximo. Então nós temos os cofrinhos. Quando eu faço tudo certo, eu acumulo crédito. Se eu faço algo errado, o diabo rouba a parte dos créditos. A gente fica lutando para ter crédito, para chegar com Deus. Quando bastava crer em Cristo Jesus, entrar pelas portas, que elas estão abertas, o sangue de Cristo, Hebreus 10, abriu um novo e vivo caminho para Deus. Próximo. Uma troca terrível. Esse é um exemplo muito ruim. Estamos terminando. Teve um cara na Bíblia, um tal de Jefté. Foi desprezado pelos irmãos. Ele foi, olha aqui para mim um instantinho, já vou ler o texto. Foi desprezado, foi rejeitado. Ninguém queria, você é meu irmão, você como se diz? Bastardo. Mas na hora que o calo apertou, na hora que os inimigos vieram, chama o Jefté que ele é guerreiro.
Aí chamaram o Jefté, falou, agora vocês me chamam? Mas Jefté tem dificuldade com a identidade. Jefté não consegue crer que Deus está honrando ele. Jefté não consegue crer que Deus já o ama e já deu toda a vitória para ele, entendeu? Então Jefté vai fazer essa besteira aqui, ó. Jefté faz essa besteira que a gente faz, porque a gente pensa ainda na antiga aliança. Então Jefté fez um voto: se entregar os amonitas nas minhas mãos, vou dar ao Senhor o que sair primeiro da minha casa. Quando regressar vitorioso, eu vou oferecer como holocausto. O que ele está pensando? Que vai sair um bode? Vai sair lá pela porteira, vai sair uma mula? Uma ovelha? Então o que acontece? Jefté sai com seu exército para combater os amonitas. O Senhor entrega os amonitas nas mãos dele. Quando Jefté volta para casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim, dançando. Sua única filha. Ela não tinha outro filho nem filha. Senhor, outro dia eu fiquei, quando a história eu falei, eu quero pular essa parte. Esse texto me incomodou muito tempo. Mas por que isso está lá? Por que o cara fez isso? Deixa eu perguntar. Aí Deus falou comigo, eu pedi alguma coisa para Jefté? Deus pediu alguma coisa para ele, irmãos? Deus pediu um sacrifício, não? Mas Jefté não acredita. Ele acha que para ele ser vencedor, ele tem que fazer uma coisa que custa muito. Ele tem que sofrer, porque senão Deus não vai dar algo para ele. Tem gente que, eu já ouvi assim, tem muitos homens de Deus aí, que perderam tudo, morreu o filho, porque sem sofrer e perder, Deus não opera. De onde vem essa besteira, esse engano das trevas? Quando Jefté viu, rasgou as vestes e gritou, minha filha se acabou comigo. É sério, meu, ainda a culpa é da filha? Trouxe desgraça sobre mim, fiz um voto ao Senhor, não posso voltar atrás. Porque a Bíblia, os hebreus, eles aprenderam, você não faça voto a Deus, vai ser assim, não faça voto a Deus precipitadamente, Eclesiastes, melhor não fazer do que fazer. Ela disse, pai, olha o que a menina diz, devia ser uma adolescente, pai, o senhor fez um voto ao Senhor, faça comigo o que prometeu, pois o Senhor lhe deu grande vitória sobre os seus inimigos. Ela também acreditava nisso, ela acreditava também, porque todo mundo acredita nesse negócio. Deus só deu a vitória porque Ele prometeu um sacrifício, e Deus estava querendo destruir os amonitas, que os caras eram covardes. Jefté falou, eu vou lá, amém. Deus já quer dar a vitória a você, e você está fazendo troca com Deus. Não faz isso, por favor, não faz isso. Vocês estão aí, irmãos? É terrível, né? É um exemplo, desculpa o tempo negativo no final da mensagem, a gente gosta de exemplo positivo, né? Mas isso aqui a gente não deve fazer. Primeiro deixa eu andar pelos montes e chorar com as minhas amigas, porque eu vou morrer virgem, eu não vou ter filhos. Jefté morre sem descendentes. Irmãos, pode avançar, sobe a banda aqui. A única troca foi feita. A única troca que precisava ser feita foi feita. Jesus Cristo naquela cruz. Você dá para entender isso, irmãos? A única troca, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então Ele trocou a nossa pecaminosidade pela justiça de Jesus, o santo e justo pelos injustos. Ele assume nosso pecado e nos dá a sua justiça. Deus nunca pediu trocas, nem mesmo na antiga aliança. Você sabia que Ele não pede troca na antiga aliança? O sacrifício era para celebrar as vitórias. O único sacrifício era do bode expiatório. O resto era para celebrar a ação de graças. E você comia o churrasco junto com seus amigos na frente do Senhor. Deus nunca sempre ofereceu tudo. E disse, escolhe andar no meu caminho, para você ter direito a tudo que é seu. Eu vou colocar isso aqui nesse caminho, que é o melhor para você. Mas se você andar naquele caminho, você não vai encontrar. A gente não encontra as bênçãos, porque não anda nos caminhos de Deus. Amém, irmão? Só isso. Porque Ele põe. Tudo já está preparado. Anda nos meus caminhos, você vai encontrar o que você precisa. Porque eu sou fiel e verdadeiro. Eu não minto, eu não falho. Eu não volto atrás na minha palavra. Amém, irmãos? Se Ele diz, do trabalho da sua mão comerá, feliz será, tudo te irá bem, é porque é isso que Ele vai fazer. Amém? Mude a forma de orar. O seu Pai Celestial, preste atenção nisso, não vai responder as suas orações, porque você fez tudo certo, porque você é bom, nem porque você fez alguma coisa para merecer. Seu Pai vai responder a sua oração, porque Ele te ama e porque Ele é bom. Amém? Se existisse uma moeda, não existe. Se existisse uma moeda, ela é o amor.
Mas nem uma moeda, por quê? Porque Deus deu o amor dele derramado no coração de todos. Nós estamos crendo? Dá para orar diferente, irmãos? Dá para olhar para Ele agora? Dá para a gente parar de olhar as circunstâncias, as pressões, olhar para Ele e falar: Tu estás me respondendo. Dá para a gente parar de ficar assustado com a tempestade e falar assim: eu vou passar no meio dessa tempestade, porque Ele está nesse barco comigo. Se a direção que Deus apontou para você tem uma tempestade, é nessa mesmo que você tem que passar. Pode ir. Pode avançar. Nosso Pai não atende algumas orações, caso um encontre o que é melhor para nós no final. Oramos para Ele nos livrar, intervir, impedir, não ter um problema. E Deus fala o seguinte: olha, esse problema eu não vou tirar, mas eu vou usar esse problema para amadurecer a sua fé. Tende por motivo de grande alegria passarem por provações, porque a provação da vossa fé é muito mais preciosa que o ouro refinado no fogo. E ela produz, estou citando 1 Pedro para você, honra, glória na revelação de Jesus Cristo. Porque quando Deus faz um milagre na sua vida, quando Deus torna o que era impossível possível, quando Ele transforma um problema numa bênção, a glória vai para Ele, a sua fé é fortalecida, e você passa a encorajar os outros dizendo: eu conheço alguém que se importa, alguém que é fiel, que está com você no meio da tempestade. Às vezes Ele vai tirar a tempestade, às vezes Ele vai simplesmente passar no meio. Ele quer nos fazer mais fortes, quer trazer glória para Ele. Amém, irmãos? Dá para a gente entender isso? Então a oração, a gente não ora mais: Deus, você não está me ouvindo. Ele está com você no barco, mano. Ele está no barco. Ô Jesus, tudo bem? Estou com medo, o que a gente faz agora? Você está pilotando? Não, tá tranquilo, eu estou pilotando. Eu tracei esse curso. Segura, o que eu faço agora? Está vendo esse leme aqui? Segura ele firme na mesma direção, porque isso vai passar. Amém, irmãos? Tem mais um slide? A verdadeira oração é aquela que reconhece tudo que Cristo fez, que confia plenamente na sua palavra. É a oração da fé que opera pelo amor, que nós pregamos na outra mensagem. A oração que confia no amor do Pai. Não fica olhando para si mesmo, não fica olhando para as circunstâncias, mas olha somente para Jesus. Os que olham para ti estão radiantes de alegria, não serão decepcionados. Vamos ficar de pé.